paz do Senhor esteja com todos e todas. A festa do tabernáculo começa na sexta, mas hoje a gente já vai ficar a par do que significa esse tabernáculo. Mas vamos orar antes de nós lermos a palavra. A gente vai ler em Êxodo 25, do 1 ao 8, do versículo 1 ao versículo 8. Mas vamos orar para que Deus possa abrir os nossos corações. Pai querido, Pai amado, eu me coloco inteiramente nas Tuas mãos, em dependência total do Teu Santo Espírito, para falar aquilo que o Senhor me conduziu que falasse, Senhor. Que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais para entendermos e escutarmos a Tua voz, Senhor, para nós compreendermos todos os ensinamentos que o Senhor me deu, que o Senhor nos deu através da Sua palavra. Vem falar conosco, vem ministrar aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, no livro de Êxodo 25, do versículo 1 a 8, diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata, e bronze, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Então, esse versículo 8, o último versículo que a gente leu, diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Nesse versículo, Deus tinha um propósito especial. Primeiro, ele vai falando todo o material que ele queria que houvesse no tabernáculo. Mas depois, ele fala sobre o propósito que ele tinha. O propósito de Deus para construir um tabernáculo era a comunhão dele com o seu povo. Esse era o propósito de Deus. E o propósito de Deus continua sendo este: ter comunhão com o seu povo, ter comunhão conosco, ter comunhão com a sua igreja. Para contextualizar, eu creio que todos sabem, mas nesse momento, o povo da aliança estava andando pelo deserto para chegar a Canaã, a terra prometida, a terra que Deus disse, a terra que mana leite e mel. Depois de que acontecimento? Depois de serem libertos da escravidão do Egito. E então Deus dá instruções precisas a Moisés para construírem um templo, um tabernáculo, para que o povo pudesse adorar ao único Deus verdadeiro. E esse tabernáculo era dividido em 3 partes: o átrio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. O átrio exterior era onde todos os adoradores podiam ir, eles faziam aqueles cânticos de romagem, eles iriam ali para adorar a Deus, todo o povo. E lá a gente encontrava dois lugares especiais: o altar do sacrifício, onde os animais eram trazidos para que Arão, que era o sacerdote, e seus filhos, imolassem eles. Era para eles serem mortos, para que aquele sangue daqueles animais
pudessem remir o pecado de cada um. E depois havia a bacia de bronze, onde os sacerdotes, Arão e seus filhos, deveriam lavar as suas mãos e os pés todas as vezes que fossem entrar no lugar santo. Ou, quando fossem sacrificar algo no altar do sacrifício. Eles tinham que se lavar e se lavavam nessa bacia de bronze. E aí vinha o santo lugar, que era um lugar restrito somente aos sacerdotes. Os sacerdotes tinham acesso a esse lugar. Nele encontramos o candelabro, ali, aquele candelabro ali, não sei se dá para ver, se dá para... Eu apontei e a imagem não veio, mas eu não vou carregar, porque ele é muito pesado. Mas é a menorá, é o candelabro com 7, ali tem um pedacinho, ali do lado da Bíblia, deu para mostrar um pedacinho. Era um candelabro que deveria ficar aceso 24 horas, sendo o seu combustível aqui. Isso, obrigada. Está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sabemos que 7 é o número da perfeição, da completude. E esse candelabro tinha que ficar aceso 24 horas. Mas como é que se faz ficar 24 horas aceso? Porque o combustível era o azeite. E quem colocava azeite, quem renovava o azeite, quem conservava, eram os sacerdotes, que olhavam, e já está faltando azeite. Ia lá, colocava, e eles tinham que ficar acesos. Encontramos também no lugar santo a mesa dos pães, que servia para lembrar, servia como memória aos israelitas que eles eram sustentados todos, e foram sustentados todos os dias do deserto, lá no deserto. E que, para que ninguém duvidasse, aquilo era um memorial para que ninguém duvidasse que Deus iria continuar sustentando eles. Esses pães eram a lembrança e eram também uma oração para que continuassem a confiar que todas as necessidades deles seriam supridas por Deus. E, finalmente, encontramos o altar do incenso, que era um lugar de exaltação, que deveria ficar aceso 24 horas. Era um lugar onde esse altar do incenso simbolizava as orações e a exaltação do nosso Deus. E depois vinha, então, depois do átrio, do lugar santo, vinha o Santo dos Santos. No Santo dos Santos, isso é muito importante a gente gravar, ninguém, exceto o sumo sacerdote, poderia entrar, e mesmo assim ele entrava uma vez por ano, depois de vários rituais de limpeza. Havia um véu que separava o Santo dos Santos dos demais lugares. No Santo dos Santos era encontrada a Arca da Aliança do Senhor, que representava, simbolizava a presença de Deus. Então, o tabernáculo era uma estrutura móvel. Eles estavam no deserto, então era uma estrutura móvel. Mas era uma estrutura temporária, que simbolizava a presença constante de Deus durante a jornada do seu povo pelo deserto. Mais tarde, sabemos que Israel se tornou uma nação, conquistou a terra prometida, a terra de Canaã, e durante alguns anos era aquele tabernáculo, mas depois Deus moveu Davi para construir um templo. Só que Deus é tão santo que, assim, Davi, por causa das muitas guerras que ele fez, que ele era um rei, que foi guerreiro, e, lógico, tinha muito sangue nas mãos dele, Deus falou assim, não, você pega o dinheiro, você vai arrecadando, fazendo a vaquinha do dinheiro para um dia ser construído. E quem construiu foi o filho de Davi, Salomão, um templo para o Senhor. Então, o povo de Israel ia a esse templo adorar ao Senhor. O templo mostrava uma relação mais estável e duradoura entre Deus e o seu povo, como um local de adoração e sacrifício. Continuava o ritual de levar o animal mais perfeito que eles encontrassem para ser
sacrificado para que aquele sangue pudesse remir o pecado de cada um. Aí o povo pecava de novo, no ano seguinte ia de novo, ia de novo, ia de novo, porque realmente todos nós nascemos pecadores, não há ninguém que tenha pisado nessa terra, exceto nosso Senhor Jesus, que não tenha pecado. Então, o templo mostrava essa relação. E o templo ficava em Jerusalém. Mas esse templo, o que aconteceu com ele? Ele foi destruído por Nabucodonosor quando o povo foi cativo para a Babilônia. E mais tarde, bem mais tarde, um novo templo foi construído pelo sacerdote Esdras. Isso é contado no livro de Esdras. Os objetos visíveis do novo templo foi construído por esse sacerdote. E o povo gostou? Não, o povo não gostou. Se você for ler lá, eles choravam, porque não tinha aquela riqueza que havia no templo de Salomão. Não havia aquela exuberância. Era um templo simples, mas era ali que se adorava. E tem ali uma frase tão linda que diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque não precisamos de ostentação, precisamos da presença de Deus. Então, os objetos visíveis que se encontravam no tabernáculo e depois no templo são símbolos para nos ensinar a adorar a Deus. De que maneira? Em espírito e em verdade. E quando Jesus teve o seu encontro com a mulher samaritana, eles conversaram a respeito do local de adoração. E aquela mulher dizia: nós, samaritanos, adoramos no monte. Vocês, judeus, adoram em Jerusalém. Todo o povo morava, as pessoas moravam em diversos lugares na redondeza, mas eles iam para Jerusalém para adorar a Deus. E Jesus introduz um novo conceito de adoração, que está lá em João 4, 23 e 24. Diz assim: mas a hora vem e já chegou. Acho lindo isso, já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus, não só dessa vez, mas se você for ver todo o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, Jesus vai desconstruindo muitos conceitos. E, nesse momento, ele desconstrói o pensamento daquela mulher e de todos os seus ouvintes. Ele inaugura um novo ensinamento, onde as pessoas não precisariam mais peregrinar nem até o templo, nem até o monte. Por quê? Porque eles poderiam adorar a Deus em qualquer lugar, desde que fosse em espírito e em verdade. A gente adora aqui na igreja e é maravilhoso adorar na igreja. Eu lembro no tempo, eu não sei como que eu consegui resistir o tempo da pandemia. Às vezes eu fico pensando, eu fico assim, gente, assistia todos os cultos, glória a Deus pela internet, mas não era a mesma coisa. Me dava vontade de ir ao banheiro, me dava sede, coisa que aqui não me dá, eu não entendia. Por que eu estou com sede? Se na igreja eu não sinto sede. Entendeu? Não era a mesma. Então, é maravilhoso virmos aqui ao templo, a nossa igreja, adorar a Deus. Mas podemos adorar na nossa casa, podemos adorar tomando banho, podemos adorar na hora da refeição, podemos adorar no ônibus indo para o trabalho. É em todo lugar. Porque é em espírito e em verdade, é verdadeiro, tem que ser lá do fundo. E Estevão, eu quero citar Estevão, ele provoca uma grande ira no povo judeu, quando ele afirma que
que Deus não seria confinado, não precisava estar confinado a um templo, a um tabernáculo. E lá em Atos 7, 48, 49, diz assim: entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, ele está se referindo a Isaías, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3,16, diz: vocês não sabem que são santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, meus amados, minhas amadas, nós somos o tabernáculo do Deus vivo. Agora nós, aqueles que aceitaram Jesus como único Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio morar no coração dessa pessoa. E aí todos nós nos tornamos o tabernáculo onde Deus habita, através do seu Santo Espírito. Mas como isso foi possível? O que aconteceu para isso poder ser possível? Foi por meio da obra da cruz. O véu que separava o lugar santo dos santos foi rasgado de cima embaixo, quando Jesus entrega o seu Espírito ao Pai. Isso está descrito lá em Mateus 27, 50 a 51. Ele diz: está consumado, significando dizer, está pago. Todo o escrito de dívida da humanidade está pago. Eu paguei, eu sou o Cordeiro perfeito, só eu posso derramar o meu sangue nessa cruz e remir todos os pecados. Não precisa mais sacrificar animal. Então, a obra da cruz foi possível. Por causa da obra da cruz, foi possível nós entrarmos na presença plena de Deus. E quando o véu foi rasgado, passou a nos dar esse livre acesso, essa liberdade. Nós podemos e devemos penetrar no Santo dos Santos por um novo e vivo caminho. O caminho da cruz. É o caminho da cruz, somente pelo caminho da cruz. Mas se somos o tabernáculo, o templo do Espírito Santo, deve existir em nós todos os lugares onde o antigo tabernáculo existia. Cada parte do tabernáculo tem que existir em nós, já que nós somos esse tabernáculo. Devemos todos os dias, eu quero dizer de novo, todos os dias nós devemos passar pelo altar do sacrifício para mortificar a nossa carne. Agora somos nós o sacrifício, porque o maior sacrifício, Jesus pagou na cruz, mas isso não significa dizer que nós também, que a gente tenha também a parte para fazer, a nossa parte para fazer. Então, nós temos que nos sacrificar, nós temos que passar todos os dias pelo altar do sacrifício, para mortificar a nossa carne, para dizer não ao pecado, eu estou com uma vontade de xingar, eu estou com ódio. Não, o Espírito Santo fala assim, não, ódio não. Nosso Deus é amor, não, é por amor, não é pelo ódio. Aí você pode citar qualquer pecado, um desejo de mentir para o patrão. Não, Jesus é a verdade. Então é todo dia, a nossa carne é pecadora mesmo. E às vezes a gente não fala, mas pensa, gente, às vezes eu penso cada coisa, na hora que eu penso, por que eu pensei isso? Deus me ajuda. Me ajuda. Às vezes são sentimentos. Então, nós temos que passar todos os dias por esse altar do sacrifício. E temos que nos lavar todos os dias na bacia de bronze, com águas vivas que Jesus nos dá.
como nós cantamos aqui sobre os rios de Deus, os mananciais de águas vivas têm que nos lavar todos os dias. E em nosso coração tem que haver o lugar santo, com a luz acesa, 24 horas sendo alimentado pelo azeite. Mas quem nos dá o azeite? Nós hoje somos sacerdotes. Mas quem nos fornece o azeite? Supermercado? Não. Esse é outro azeite. O azeite para manter essas lâmpadas acesas é o Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo sobre nós. E a nossa luz, as nossas lâmpadas, as 7 lâmpadas, têm que estar acesas para nós iluminarmos quem está em trevas à nossa volta, para nós sermos luz como Jesus mandou que nós fôssemos. Nós temos que ser essa menorá, essa luz, acesa 24 horas. E temos também que ter no nosso coração a gratidão pela provisão que o Pai nos dá todos os dias. Sabendo que nos desertos dessa vida, e nós passamos pelos desertos dessa vida também todos os dias, vivemos num mundo caído, num mundo que jaz do maligno, então há desertos em nossa vida, mas é Deus que nos alimenta em cada deserto que passamos. Então a mesa dos pães é para nos lembrar que é Ele que nos sustenta, Ele que nos dá o pão físico e Ele que nos dá o pão para a nossa alma. Ele nos alimenta. E, por fim, a gente vai para como é que é o nome? Esqueci. O altar do incenso. A gente tem que ser esse altar de incenso. A gente tem que saber que esse altar de incenso está o tempo todo gerando através das nossas orações, que tem que ser sem cessar. Tem que estar para exaltarmos o nome do Senhor com a nossa própria vida, para que as nossas orações subam como incenso suave às narinas do Senhor. Nós temos que ser esse altar de incenso. E com a nossa vida e com as nossas orações, exaltarmos o nome de Deus todo o tempo. E como o véu foi rasgado, né, simbolizando a carne de Jesus, que foi rasgada por amor a cada um de nós, podemos entrar no Santo dos Santos, desfrutando com liberdade da presença do Deus vivo. O Santo dos Santos tem que ser sempre vivo em nós, porque o Santo dos Santos, ali havia a presença de Deus, através da Arca da Aliança. Mas hoje a presença de Deus mora em nós, habita em nós. Então, nós temos que ter consciência dessa presença em todo o tempo. Porque quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, passamos a ser esse templo, o templo do Espírito Santo. E esse Espírito maravilhoso, esse doce Espírito de Deus, vai nos convencer, vai nos restaurar, vai nos reconstruir como novas criaturas em Cristo, nos dando novidade de vida, fazendo com que a gente tenha uma nova identidade. Eu era isso, mas agora eu tenho. Aí você pode dizer 1000 coisas, né? Eu era prostituta, eu era ladra, eu era assassina, eu era. Agora eu tenho uma nova identidade em Cristo, porque foi esse Espírito Santo que passou a habitar nesse tabernáculo, que é o nosso coração, vai nos transformar, vai nos reconstruir, vai nos regenerar, vai nos curar de toda e qualquer doença da alma e do corpo. A gente tem que crer nisso de todo o nosso coração. As doenças existem, já falei, volto a falar, vivemos num mundo caído, mas isso não significa que a nossa fé possa ser colocada
de tal forma viva que a gente clame a Deus para que haja essa regeneração do nosso corpo, mas também da nossa alma. Então, eu acho maravilhoso essa analogia com o que foi, que era uma sombra do que iria acontecer. Então, nós temos que erguer um altar de adoração ao Senhor todos os dias. Ah, não, eu vou à igreja. Tá, que ótimo, vem à igreja sim, é bom vir à igreja. Mas isso não significa que você, quando acorda, você já erga um altar de adoração ali na sua cama. Ao abrir os seus olhos, já agradecendo, porque já temos que saber que as misericórdias do Senhor se renovaram na nossa vida. Então, nós temos que erguer esse altar de adoração ao Senhor todos os dias. Por isso, temos que deixar que o Espírito de Deus trabalhe em nossa restauração. Ele não vai trabalhar se a gente não permitir. Ele tem que trabalhar nessa restauração. Ele tem que construir em nós um altar novo, de uma fé nova, de uma fé viva, de uma esperança no porvir, e que sempre exalte e engrandeça o nome de Jesus. Deus mandou que fosse construído um tabernáculo no deserto. Mandou, para que o povo tivesse, falei isso no início, comunhão com Ele, depois de terem sido libertos da escravidão do Egito. Hoje, que nós somos o tabernáculo de Deus, somos livres para termos em todo o tempo essa comunhão, depois de termos sido libertos da escravidão do pecado, da escravidão da nossa carne, da escravidão da nossa inclinação para o pecado. E quando isso acontece? Quando convidamos Jesus para habitar em nosso coração. Né? A gente sempre cita, a pastora Luziana cita muito isso, lá em Apocalipse 3, para a igreja de Laodiceia, que Jesus estava do lado de fora, e ele estava lá, batendo a porta. E eles estavam dentro do templo, um templo rico, impressionantemente rico, de mármore. Eu tive a oportunidade de conhecer as ruínas dessa igreja. Eu ficava imaginando a riqueza que era. Um povo que tinha descoberto uma lã escura, um povo que tinha descoberto um colírio, não sei das quantas, para curar coisas nos olhos. Era um povo soberbo, porque achava que tinha tudo, que podiam tudo. E Jesus, do lado de fora, batendo a porta. Então, Jesus, ele bate a porta do nosso coração, todos os dias. Ele diz assim: eu quero cear, eu quero sentar à mesa com você para te alimentar. Como aconteceu no caminho de Emaús, né, com aqueles 2 discípulos, que quando sentaram à mesa, puderam desfrutar do pão com o Senhor Jesus. Eles não entendiam nada naquele momento, mas depois eles entendiam tudo. E é lindo. Outro dia eu ouvi isso, não sei de quem foi, eu acho que foi no nosso GC, não sei, que quando eles percebem que o coração deles estava queimando, e aí você não percebeu que o coração estava queimando, e aí era o mestre, mas ele não está aqui. Eles olharam e não estava, mas aonde ele estava? Jesus fugiu? Não, entrou em cada um deles. Passou a habitar naqueles discípulos quando eles entenderam a explicação de Jesus sobre as Escrituras. Então, é isso que tem que acontecer conosco. Jesus tem que falar conosco todos os dias que a gente senta para ler as Escrituras. É Jesus que tem que nos ensinar. É Jesus que tem que falar conosco. É Jesus que tem que expor tudo que a gente ainda precisa aprender. Aliás, eu sempre falo isso, que à noite, quando a gente for dormir, a gente tem que pedir isso. Deus, me ensina.
porque eu preciso aprender, porque a Bíblia diz que Ele nos ensina enquanto a gente dorme. O nosso corpo tem necessidade de sono, mas isso não significa que durante a noite, enquanto dormirmos, a nossa tomadinha não está ligada ao reino. Por quê? Porque nós temos que estar ligadas em Jesus, nós temos que estar conectados em Jesus o tempo todo, para Ele nos ensinar e para nós continuarmos a nossa adoração, enquanto estamos ali dormindo. É possível isso. Então, o tabernáculo hoje somos nós. E todas essas partes que havia no tabernáculo daquele tempo, para o povo da aliança, e o povo da aliança, agora somos nós que aceitamos Jesus como Senhor, não que aquela aliança tenha sido quebrada, porque uma aliança nunca é quebrada, uma aliança é inquebrável, então Deus tem uma aliança com o povo de Israel, físico, mas esse Israel somos nós agora, que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Então, nós somos esse tabernáculo. E a gente tem que viver como um tabernáculo de Deus, com todas essas partes, vivendo tudo isso. Então, eu quero que vocês abaixem suas cabeças, que eu quero orar por mim e por você. Pai querido, Pai amado, que nós, como igreja, tenhamos gratidão pela honra que o Senhor nos dá em habitar em nós. Quanta honra, Paizinho. Então, queremos te agradecer por isso. E queremos, Senhor, em todo o tempo, ter consciência de que somos o templo do Teu Santo Espírito. E que todas essas partes que havia no tabernáculo antigo venham existir em nós, existam em nós, enquanto nós caminhamos nesse deserto dessa vida. Pai amado, que nós tenhamos comunhão contigo em todo o tempo, e que o Senhor nos encha de tal forma que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Então, vem, Senhor, fala conosco, que nesse momento em que a gente está revendo as partes do tabernáculo, isso possa ser fixado na nossa mente e no nosso coração. Porque não é só dizer que somos o tabernáculo de Deus, é viver como sendo o tabernáculo de Deus. E que em toda essa nossa festa, aqui da igreja, que vamos viver na sexta, no sábado e no domingo, possamos aflorar essa consciência, Pai, que somos o Teu templo, que somos o Teu tabernáculo. Fala conosco, Senhor, e imprime tudo isso em nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastora Luziana.